Bom dia com Jesus, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha mais uma vez, que a graça bendita do nosso Senhor Jesus seja contigo. Gostaria de convidar você para ler conosco hoje o livro de Êxodo, no capítulo 33, do versículo 20 ao versículo 23. A Bíblia diz: "E disse mais, não poderás ver a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E, havendo eu tirado a minha mão, me verá pelas costas, mas a minha face não se verá." Olha, Deus tem se escondido, né? Não, todo o Velho Testamento não aparecia, os homens não conseguiram contemplar a sua face, né? E ele também tem se escondido agora no sentido espiritual. Ele veio e disse ali em São Mateus capítulo 11, olha, tenho isto escondido dos sábios, dos entendidos, mas tenho revelado aos pequeninos. Os pequeninos me conhecem, eles sabem quem eu sou. Isso é tão bom quando falamos disso, quando abrimos a nossa Bíblia e sabemos que conhecemos o autor da Bíblia. Não este Jesus, né, que é pregado hoje, parece que um Jesus apenas de paz e de amor, que não corrige, que não aconselha, que não faz o papel dele como Deus justo aqui da Bíblia, mas apenas esta religião fria, formal. Nós não conhecemos este Deus, nós conhecemos o Deus da Bíblia, verdadeiro como Ele é, poderoso como Ele é, misericordioso como Ele é. Ele é o Deus conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é tudo aquilo que Isaías disse e mais do que isso. Amém? Ele é o meu Deus e o seu Deus, Ele é poderoso. Creia sempre nisto. Se Ele tem revelado, escolhido revelar-se a você, se Ele tem colocado isto na sua vida, meu irmão, esta palavra na sua vida, dê graças a Deus, pois você é um dos poucos que está vendo Jesus nesses dias em que nós estamos. Amém? Vamos abrir também e ler também uma citação aqui da mensagem de Hebreus capítulo 4, pregado no dia 1º de setembro de 1957. Ele disse, Tomé ali, citando uma parte deste culto, né? O irmão Branham diz, Tomé lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E o que bastaria para ele? E ele disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? É verdade, Felipe, né? Se me falha a memória, que menciona isso, né? Não me tendes conhecido ainda? Olha, como assim mostra-nos o Pai? Não me tendes conhecido? Disse, quando me vê a mim, vê o Pai. E por que me dizes tu, mostra-nos o Pai? Agora, os unicistas tomaram isto, o grupo de pessoas unicistas, e tentaram fazer do Pai, Filho e Espírito Santo simplesmente um ofício e um lugar. Então, juntou tudo isso, um ofício, um lugar, assim como o seu dedo é. Uma coisa só. Não, Pai, Filho e Espírito Santo é uma coisa só. E disseram, isto está errado. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Como ele poderia ser o seu próprio Pai? E se Deus é o homem separado do Espírito, ele teria dois pais. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu o Espírito Santo. Se temos no céu um Deus Pai, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, então quem é o Pai de Jesus? Olha como que isso vai formando, né? Uma certa dificuldade. Eu não sei se você já meditou sobre isso, já pensou sobre este assunto. Ele diz porque a Bíblia diz que o Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu. E a Bíblia diz em Mateus 1,18 que o que nela está gerado, a Bíblia, é do Espírito Santo. E aí fica esta grande questão, né? Que muitos param aqui, se enrolam nisso.
Então, qual é o seu pai? O Espírito Santo ou Deus? Ambos o mesmo Espírito. Ele teria um nascimento, ou ele teria um nascimento ilegítimo através de dois Espíritos. Mas isto é um dogma. Dogma é um ensinamento, é uma base que foi ensinada. Ele diz, isto é um dogma católico, foi ensinado pelos irmãos católicos. Nunca foi um ensinamento da Bíblia. Martinho Lutero trouxe isto com muito catolicismo que está, muito do catolicismo que está na igreja luterana. Wesley seguiu com isso e assim continua, mas é um erro. Isso não é a verdade, nunca foi, não foi a doutrina da Bíblia. Nunca foi um mandamento da Bíblia ensinar que há três deuses, porque há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É nisto que a Bíblia se pauta, é nisto que somos ensinados. A própria Bíblia fala para nós, narra isso ali no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória. Ele vem em muitas passagens colocando isso como que ele é um Deus único. Não há outro além dele. Eu sou o Senhor e não mudo, em outras passagens. Eu, Senhor, não mudo. Olha, como que isto vai ficando claro para aqueles a quem Jesus escolheu revelar-se, escolheu mostrar. Nós podemos olhar hoje um pouco desta grandeza também. Um pouco de toda esta grande sabedoria, de todo este plano de redenção. Ele diz, olha, Jesus disse, ó Israel, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Você não pode chegar a um judeu e misturar isto como temos aqui no Brasil, por exemplo. Ah, é um Deus Pai, é um Deus Filho e é um Deus Espírito Santo. Ele não consegue tomar desta maneira, crer desta maneira, porque ele sabe, Deus conversou com eles todo o tempo no Velho Testamento, dizendo, há apenas um. Não reparto minha glória com ninguém. Não adore a um outro Deus, há apenas um. Toda a vida ele pautou nisto. Ele ensinou Israel acerca disso. Então, ele diz assim, olha, eu sou o Senhor vosso Deus. Na África, eles batizam uma vez para o Pai, uma vez para o Filho, outra vez para o Espírito Santo. E então um pobre judeu chega e diz, mas qual dos três é o seu Deus? Ele vai ter que perguntar, vem cá, você batizou em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. 3 batismos, um batismo para o Pai, um batismo para o Filho e um batismo para o Espírito Santo. Mas vem cá, qual é? Qual é? A Bíblia aponta para um único Deus. Qual é o teu Deus então? Entende isso que ele quer dizer? Ele diz, qual deles? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Todos os três são um. A Bíblia diz que os três são um. Jesus, a casa na qual Deus habitava, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, ou seja, isto é, sem argumento, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, olha isso, visto dos anjos, foi pregado, crido e recebido acima da glória. E este era Deus. Este era Deus aqui. A Bíblia diz, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A Bíblia diz que em Jesus, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então observe que não são deuses separados, não, sabe? Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Como nós falamos sobre isso na outra noite, que no princípio Deus era Espírito, e então de Deus saiu o Logos, uma parte ali para cumprir um papel. Sabe, eu gosto de pensar assim para que fique fácil de você entender. Essa teofania que sai, teofania, você pode pegar aí o seu dicionário, é uma aparição, uma revelação da divindade, uma manifestação de Deus, como Abraão teve ali, se você ler o livro de Gênesis, quando ele estaria sentado e vê aqueles 3 homens vindo em sua direção. Aqueles 3 vindo em sua direção, e ele diz,
meu Senhor. Ele reconheceu ali, sabe, quem era aquele que estava vindo. E aquilo era uma teofania, não era apenas, sabe, você pode reparar que a Bíblia não conta este evento como a descida do Senhor ali na terra, ou a primeira vinda de Cristo, melhor dizendo. Era apenas um corpo preparado por este Deus que preparou todas as coisas. É algo que saiu de Deus para ir ali cumprir aquele propósito. Você não encontrará esse corpo mais sobre a terra. Essa teofania, ela é feita para aquele momento, para aquele propósito. Então ele vem e diz, olha, a qual era na forma de um homem chamado o Filho de Deus, prefigurado. E ele veio à terra em um corpo de carne, até mesmo antes que ele viesse em Jesus Cristo. Veio aqui na terra antes mesmo que viesse nesse corpo de carne de Jesus Cristo. Deus desceu aqui na terra, não somente ali com Jesus Cristo, mas para cumprir, apenas para cumprir alguma coisa. Ele diz agora, irmão, absorva isso de uma só vez. Eu te provarei isto. Quando Moisés o viu, ele disse, Senhor, deixe-me ver a sua forma. E Deus o escondeu em uma rocha, e quando ele passou, ele disse que era as costas de um homem. Era aquela teofania, exatamente. Então aquela teofania tinha que se manifestar em carne, não uma outra pessoa. Não uma outra pessoa, mas a mesma pessoa tinha que se tornar carne para tomar o ferrão da morte. Oh, que coisa maravilhosa! Quando ele fez isto, quando ele agora entrou e se tornou um corpo de carne, se manifestou em carne, agora sim, aquilo era a primeira vinda. Agora sim ele podia tomar o ferrão da morte. Agora sim ele houvera se tornado um parente redentor. A teofania ainda não era um parente redentor. Amém? Entenda isto, meu irmão. Deus escolheu ali com Moisés, da leitura que lemos aqui, mostrou para ele coisa que fez com pouquíssimos personagens da Bíblia, da história humana. Dar uma chance de ver um pouquinho do que ele era. E você tem esta chance hoje, com a Bíblia aberta diante de você, com a mensagem diante de você ver um pouco dessa tão grande sabedoria de Deus, desta vastidão de poder que o Senhor tem. Irmão, que o pouco que Deus tem dado a mim e a você, seja agora o tudo, e é, na verdade, o tudo que nós precisamos. Nós vimos, você viu a glória de Deus, você está vendo a mensagem, está vendo a Bíblia revelada para você. Que isso te fortaleça, meu irmão, que isso te fortaleça, minha irmã, que isto coloque valor dentro do teu coração, para que você ame a Deus mais ainda. Não abandone sua igreja, não abandone a sua vida de oração, não abandone a leitura da sua Bíblia. Você precisa disto hoje mais do que em qualquer momento da sua história. Amém? Ore sempre uns pelos outros, ore por mim e pela minha família, como eu tenho orado por vocês aqui, que recebem estes áudios, para que assim nós possamos todos os dias dar valor ao que Deus deixou para nós e assim crescermos juntos no conhecimento e na graça do nosso bom Deus. Amém? Vamos orar? Amado e eterno Senhor, graças te damos por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui, Senhor. Temos sido guardados, temos sido protegidos, as portas têm sido abertas perante nós, e somos assim, Senhor, eternamente gratos a Ti. Pai, porque a saúde, a misericórdia, o emprego, Senhor, tudo isso tem o Senhor suprido, como Tu prometestes a nós. Que o justo não mendigaria, Senhor, que, ó Deus, o Senhor colocaria, supriria a necessidade do Teu povo. Pai, assim cremos de todo o nosso coração. Abençoe os que nos recebem nesta hora. Ó Deus, os que acompanham estes áudios neste momento, grandes e poderosas bênçãos venham sobre cada um. É o meu desejo, é a minha oração em nome
de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus.